Você tem pé frio? Muita gente fala pé frio é azar, né? Mas o pé e mão frio é muito mais comum do que você imagina, né? Principalmente com dias de frio. As pessoas começam a perceber que pé às vezes fica roxo, fica escuro. Sente formigamento, sente pé e mão frio, demora para esquentar. Então, se você tem pé e mão frio, preste atenção, se você conhece alguém que tem pé e mão frio, pode esconder várias doenças graves. Na medicina chinesa é simplesmente a fraqueza do rim. Você pode melhorar bastante através de suprimento de ginseng, astragalus, mas pode ter mais problemas. Como eu amo vocês, se você me ama, então vamos conversar para você prestar mais atenção nessas situações. Quais são essas situações? A primeira, pensar má a circulação. Quando o seu pé é frio, mão frio, então ele pode representar uma circulação com deficiência. Isso pode ser duas coisas. Primeiro, a arteriosclerose pode ter pragas em algumas artérias que ligadas nas suas pernas, sua mão, que está parcialmente bloqueado. Então você precisa consultar seu médico vascular para saber onde tem esse problema, né? O cardiologista também pode solicitar esses exames, angiografia, para ver onde está esse problema. E também pode ser insuficiência venosa. E aí seu pé pode ficar escuro, né, com frio. Nessa situação você precisa esquentar, né, colocar bolsa de água quente, pode colocar uma saquinha de sal grosso para esquentar o seu pé, ou simplesmente mudar a temperatura do quarto, né? Isso é uma das situações, mas você precisa resolver o problema de circulação. Segundo, né, se você já tem diabetes, você precisa tomar mais cuidado porque diabetes causa neuropatia periférica. Quando tem essa neuropatia, você pode sentir formigamento, pode sentir a má circulação nas extremidades, porque onde não é sensível, o sangue não flui. Então, quem tem a neuropatia periférica causada pelo diabético, então você precisa tratar com seu médico endocrinologista ou com seu médico neurologista para tratar nessa questão. Tem que resolver. Terceira situação que pode ser síndrome túnel de Tarso, que é onde vai nervo tíbia fica bloqueado nas pernas. Então, seu pé fica menos circulação. Pode ter dor no calcanhar, pode ter na planta do pé, pode ser de formigamento. Nas mãos, é túnel de carpo na mão. Túnel de carpo também prejudica a circulação periférica. Então, se você normalmente tem dor, né? Se você tem desses dois túneis, túnel de tarso nos pés, túnel de carpo nas mãos, você precisa consultar seu médico também resolver esse problema, né? A acupuntura funciona, né? A vitamina B12, sidoniolina também pode ajudar muito nessa situação. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso e a pessoa melhora bastante. Quarta situação, se você está com pé e mão frio, você também pode pensar, consulta seu endocrinologista, você pode ter doença de tiroide, seria hipotiroidismo ou doença de Hashimoto, que é autoimune, né? Porque a temperatura corporal depende muito do funcionamento do glândula tiroide. O tiroide que decide se sua temperatura sobe, se desce. Se ele está funcionando mal, não tem esse hormônio, você pode ter a temperatura do corpo demora a aquecer, né? Pode demorar a aquecer ou simplesmente um pouco mais baixo. E aí, com esse frio, você sente piora, né? O quinto pode ser uma doença autoimune chamada esclerodermia, que é endurecimento no final dos tecidos dos dedos. Esse endurecimento pode piorar a circulação e a oxigenação. Então, você precisa consultar seu médico, reumatologista, né? Doença autoimune, para verificar se você sente a articulação endureceu, a pele endureceu, então pode ter esse problema também. Simplesmente não é simplesmente pé e mão frio. O sexto, anemia. Simplesmente quem tem anemia também diminui a circulação. Quem tem excesso de menstruação, então pode causar uma anemia temporário, então você já fica menos oxigênio nos periféricos, então você vai aquecer menos, além da fraqueza, né? Quando sua hemoglobina baixar de 10, você começa a sentir fraqueza nas pernas, a gente não consegue ficar em pé. Então, uma das situações pode ser anêmico, né? Então, você olhar no seu olho, vê se está muito pálido, né? Ou você vai no médico, verifica, né? Fazer exame de sangue é muito fácil, né? Hemograma consegue detectar anemia. O sétimo, a doença de renal. A doença de renal é aqueles dedos roxos, dedos de mão, pé, é que a periférica, a pressão de periférica fica um pouco maior. Então, os vasos começam a contrair, tem dificuldade de aquecer de circulação. Então, também precisa tratar
questão de circulação. Então, quando chega no inverno, que a pessoa também começa a sentir formigamento, sentir pé roxo, ficar assustado. Também precisa tratar com o seu médico, né? Melhorar a circulação. Você precisa melhorar a circulação, fazer exercício, fazer alongamento e cuidar, não simplesmente para pensar, né? Que eu tenho um pé e mão frio, simplesmente é azarado, não é bem assim, né? Tem muito mais problemas, pode esconder simplesmente esse fenômeno de pé e mão frio. Então você precisa prestar atenção e chegar, se você tem esses problemas, no seu caso, né? Quando antes, mais fácil de tratar com o seu problema, ok? Comenta aí embaixo se você está melhor, se você já tomou chás, tomou ginseng, astragalo, melhora a sua circulação, simplesmente você pode melhorar nessa situação, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.